consigo explicar a graça de Deus, mas posso sentir em meu coração e Deus me ama como sou. A sua maior dor vai se tornar o seu maior ministério. Aleluia. A sua maior dor vai se transformar em seu maior ministério. Sempre foi assim e sempre será assim. Uma lagarta, ela não nasceu para ser lagarta, ela nasceu para ser borboleta. Então aquela lagarta, a natureza dela não é ser lagarta, a natureza dela é ser uma borboleta. Então ela rasteja até ela chegar o dia que ela entra no casulo, que ela vai entrar em uma metamorfose. E ali no casulo, a palavra para estar no casulo é crisalidas, ou crisalidar, que é a mesma palavra para entrar em crise. Ou seja, uma lagarta, para deixar de rastejar e começar a voar, ela precisa entrar em crise. Diga para alguém que está do seu lado: a sua crise é para você descobrir a sua verdadeira natureza. A sua crise é para você descobrir a sua verdadeira natureza. E às vezes as pessoas batem nas nossas portas com as suas crises. E sabe de uma coisa? Nós não podemos tirá-las da crise, porque quando você tira alguém da crise, você determina o tamanho da asa. Ela tem que passar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelos rios, as águas não te afogarão, as águas não te submergirão. Mas você precisa passar. Você vai precisar passar. Crisalidar. Aleluia. Pega a sua Bíblia comigo, querida. Pastor Lapa e a equipe vai contar o recurso ali, e depois nós vamos dizer para você quanto vocês ofertaram para lá. Amém? Louvado seja Deus. Aqui a segunda oferta sempre costuma ser maior que a primeira. Eu não sei, Deus sempre pede o segundo boi. Aleluia. E porque Deus pede o segundo boi, eu vou pregar sobre Gideão. Abra sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 5. Depois passe lá no fundo, irmão. Ajude o Daniel com esse propósito, com esse projeto. É um projeto maravilhoso. Às vezes a gente tem que sentir a dor em casa para sentir o que os outros estão sentindo. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Deus só dá filhos especiais para pessoas especiais. E está aí um filho que você não vai ter que lutar para levar para a eternidade, porque eles não errarão o reino dos céus. Aleluia. Louvado seja Deus. Juízes capítulo 5. Me dá de presente a sua atenção. São 11h25. Nós vamos até 1h da tarde. Amém? Você me segura aí até 1h da tarde? Então vamos. Se a mensagem acabar antes do horário, eu termino, amém? Juízes 5:32. Algumas Bíblias não têm 32, então é o final do 31. É um erro de tradução. Tem uma tradução que resolveu fazer mais um versículo, teve uma tradução que não. Então, quem aqui tem 32 aí na Bíblia? Quem não tem 32? Então é o final do 31, amém? Juízes 5:32 ou o final do 31. Você pensou que algum dia você ouviria isso da igreja? Não. Diz assim: e a terra teve sossego por 40 anos. E a terra teve sossego por 40 anos. Capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si
por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com os seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos. Era tão grande e numerosos que não se podia contar. Nem eles, nem os seus camelos entravam na terra apenas para destruir. Assim se enfraqueceu Israel tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todo quanto vos oprimiam. Eu vos expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas não deste ouvido à minha voz. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aleluia. Larará, 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 larará. O Senhor é contigo. Se assente, por favor. O Senhor é contigo, homem valente. Me dá de presente a sua atenção nessa manhã. Quando eu estive em Telêmaco Borba na semana, há uns 15, 20 dias atrás, ministrando, eu escutei uma frase lá muito interessante, que diz assim: Deus faz tudo novo de novo. Então o que Deus está fazendo não é novo, Ele vai fazer de novo. É novo para essa geração, mas Ele está fazendo de novo o que Ele já fez em outras gerações. E muitas gerações não aproveitam o que Deus está fazendo porque não entendem o que Deus está fazendo. Porque se eu não entendo, eu não desfruto. Eu só desfruto quando eu entendo. Então Deus não quer fazer nada novo, Deus quer fazer novo de novo. Aleluia. O que Deus quer fazer de novo, Ele já fez. Porque um Deus eterno, Ele vem fazendo novo. Quando Ele diz: eis que faço nova todas as coisas, mas essa coisa Ele vai fazer para essa geração. Porque a geração anterior, muitas pessoas já provaram o que Deus fez. Mas quando nós não entendemos o que Deus está fazendo, nós não damos uma resposta adequada. Irmãos, esse café ele tem um objetivo: de atrair você para um relacionamento. É só isso. Nós não queremos ser seu chefe, ser seu líder. Nós não queremos a nossa placa na sua igreja. Nós não queremos o nosso estatuto. Nós não queremos o seu recurso. O que nós queremos é relacionamento, é construir relacionamento. Porque o relacionamento, o ambiente de relacionamento é o melhor ambiente para se estabelecer o reino de Deus. Você não vai estabelecer o reino de Deus sem relacionamento. E nós temos que entender, partir de um princípio, que Deus não é um Deus de regulamento, Deus é um Deus de relacionamento. Todo lugar que o regulamento é forte é porque o relacionamento é fraco. Todo lugar que as ordens, as opressões prevalecem é porque o relacionamento está fraco, irmão. E nós temos que muitas vezes parar, sair da ordem, porque, pastor, mas não tem que obedecer. Irmão, obedecer é para quem não sabe honrar. Porque quem honra não precisa obedecer, ele vive na honra. A honra sobrepuja a obediência. A honra vai além da obediência. Aleluia. Porque honrar é obedecer com sacrifício. É obedecer e sacrificar, isso é honrar. Você honra as pessoas mais na ausência do que na presença.
Às vezes tem alguém de honra em nosso meio, a gente diz, vamos dar um lugar aqui para esse irmão, porque vamos dar honra a quem tem honra. Às vezes você honra mais as pessoas na ausência delas, guardando elas, protegendo elas. A honra, ela é muito parecida com a bajulação, porque a honra é uma atitude interna. Quando você honra alguém, você honra porque você quer, não é porque você é obrigado a honrar. Por isso que nós precisamos entender o que Deus quer da nossa geração. Nós estamos no último mês do ano de 2014. Parece que esse ano voou. Não sei se você tem a mesma impressão do que eu. Parece que os dias vão sendo abreviados. Aleluia. Parece que os dias vão sendo abreviados. Cada ano que passa, a impressão que eu tenho que está indo mais rápido. Entra horário de verão, sai horário de verão, mas parece que as coisas não mudam. Parece que a hora, ela está avançando cada dia mais. E nós estamos aí para entrar em mais um ano, 2015. E eu sei, irmão, que quando chega final do ano, a nossa mentalidade organizacional, ela costuma a entender que agora vai virar um ciclo. Agora vai ser bênção. Amém? Então a gente está sempre tentando se livrar. Até final do ano eu quero resolver tudo. Para ano que vem eu quero entrar com o pé direito. Tem até aquela musiquinha, nesse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ser meu amigo, que me dê a mão. Então aqui nos próximos dias vai haver uma avalanche de pregações de prosperidade, prometendo coisas para você para o ano que vem. Vai haver uma avalanche, uma descarga de prosperidade. Pessoas vão tentar dizer para você que ano que vem vai mudar, e ano que vem vai mesmo. Até final do ano Deus vai tirar todas essas lutas que você está vivendo, porque ano que vem tem lutas novas na fila, esperando você. Aleluia. Tem guerras espetaculares, provas extraordinárias que você nunca viveu na vida, ambientes que você nunca foi provado, testes que você nunca passou. Aleluia. Então é bom que você se livre mesmo desses problemas desse ano, para pegar os novos. É bom que você deixe de errar erro velho para começar a errar os novos. Aleluia. E às vezes, irmão, a nossa percepção, o reflexo que nós temos das pessoas são reflexos que nós temos de nós mesmos. Então nos próximos dias se prepare, amém? Se prepare. Infelizmente a igreja quer preparar a pessoa para viver mais um ano, mas nós não temos esse encargo de Deus. O nosso encargo é preparar a pessoa para viver a eternidade. Aleluia. Porque eu não posso tirar uma pessoa do casulo, ela tem que crisalidar. Ela tem que crisalidar, ela tem que entrar em crise para poder voar. Aleluia. Nós estamos entrando em lugares que nós nunca entramos como igreja. Nunca entramos. Está havendo um despertamento sobrenatural. Você já percebeu isso, irmãos? E nós temos que estar preocupados com isso. O Djalma me deu uma palavra ali, disse: Deus está falando comigo, Luiz, que ano que vem nós precisamos proteger o que temos, o que Deus colocou nas nossas mãos no mundo espiritual. Então ano que vem não é só ano de crescimento, é o ano alguém vai inventar que é o ano de alguma coisa. É o ano da conquista, é o ano da vitória, é o ano. E aí a gente vai vivendo de ano em ano, entra ano e sai ano, e a gente não muda como igreja, não se posiciona nas regiões celestiais, não toma esse lugar que é nosso, amém? Aleluia. A gente vai esquecendo daquilo que como é que é o nome do cara? Tim Keller. Ele diz que nós não podemos negligenciar o quarteto dos vulneráveis, que são os órfãos, as viúvas, os necessitados e os imigrantes. Nós não podemos negligenciar esse quarteto como igreja. Irmão, você precisa entrar como igreja em lugares que você nunca entrou. Aleluia. Não, eu vou falar de novo. Você precisa entrar como igreja em lugares que você nunca entrou. Aleluia. Você precisa levar a sua igreja para a rua, e você precisa trazer a rua para a igreja. Aleluia.
Tem gente, irmão, cheio de problemas, sentado na cadeira da igreja, porque nunca ganhou ninguém para Jesus. Nós estamos tornando obesos espirituais. Nós estamos carregados de profecia, de revelação. Nós estamos carregados de palavras proféticas. Deus encheu a igreja. Nós estávamos tomando um cafezinho ali, o pastor Carlos Leão falou uma coisa interessante. Ele disse: tem homens que pensam que estão cheios de Deus, e Deus já está cheio deles. Tem homens que pensam que estão cheios de Deus, e Deus já está cheio de estratégia, irmão, cheio de coisa. Nós temos uma ganância de querer fazer com que a igreja cresça. Irmão, se é você que faz a igreja crescer, é você que tem que alimentá-la. Mas se você deixa o Espírito Santo fazer, é o Espírito Santo que vai alimentá-la. E um líder eficaz, não. Um líder eficaz, a ausência dele não atrapalha a visão dele. Porque Jesus dizia o que para os discípulos? Convém que eu vá. Jesus foi e a igreja não acabou. Um líder eficaz, a ausência dele não pode atrapalhar a visão dele. Porque se a sua visão só funciona quando você está, significa que você não transferiu o seu coração para ninguém. Significa que você não transferiu o seu encargo para ninguém. Significa que as águas pararam em você. E você não é uma represa, você é um rio, tem que correr, irmão. Todo ano tem que correr uma água nova. Mas não é para ministrar paliativos para a alma. Não é para me ter uma nova mensagem para segurar as pessoas na igreja. Não. A forma que eu ganho uma pessoa é a forma que eu tenho que alimentá-la para o resto da vida. Se eu ganho com promessas, toda semana eu tenho que fazer uma promessa nova. Se eu ganho com coisas ungidas, toda semana eu tenho que trazer algo ungido. Se eu ganho com eventos, eu tenho que ter um evento toda semana. Não, querido, Deus está nos chamando como igreja. Esses dias eu escrevi uma coisa no Twitter, até me bateram bastante, mas eu estou calejado já de apanhar. Eu escrevi que a igreja evangélica tem envergonhado a igreja de Cristo. Às vezes a igreja evangélica, ela tem envergonhado a igreja de Cristo. Porque, irmãos, eu vou falar de novo. A Bíblia não me chama de evangélico nenhuma vez, ela me chama de filho. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Jesus, quando pisou na terra, ele não veio começar uma religião. Jesus veio nos apresentar o Pai. Ele veio nos mostrar o Pai. Ele veio deixar claro o caminho para a paternidade. Ele veio nos mostrar que você tem um pai. E com essa palavra ele veio dizer o seguinte: cara, para de correr atrás de promessa e entenda que você é herdeiro da promessa. Então ano que vem, irmão, não entra nesse lugar de novo. As nossas mensagens daqui por diante, irmãos, esses dias eu sinto assim no meu espírito. Até nós escrevemos, com a ajuda do pastor Jackson, que tem essa graça de pegar o que a gente fala e deixar bonito no escrito. Que eu falo meio assim, meio peixerês, né? Do verbo substitutivo do pretérito imperfeito. E o Jackson pega o que a gente fala e ele deixa tão lindo que as pessoas dizem: meu Deus, pastor Luiz é um homem muito inteligente. É uma coisa tremenda. Mas nós temos que entrar numa responsabilidade coletiva, numa compaixão plural, num lugar em Deus aonde toda a igreja sinta. E eu vou dizer uma coisa, Jackson, a palavra desse informativo, sabe onde eu senti ela essa semana? Lá no velório da Helena. Eu senti essa palavra fluindo no meu espírito lá no velório da Helena. Quando eu vi toda a igreja, 2h da manhã, era tanto carro que quase parou a rua. Eu vi a igreja em peso, 2h da manhã, abraçando um casal, chorando com eles, dizendo: nós estamos aqui. Eu digo: Deus, obrigado. Às vezes Deus tem que tirar alguém da terra para
para mostrar o seu verdadeiro propósito como igreja. Lá naquele velório eu entendi quando Eclesiastes capítulo 7 diz que é melhor estar na casa de luto do que na casa de festa, porque na casa de luto o homem pondera o seu coração. E eu me senti ali, eu me senti pastor. Eu me senti pastor naquele velório. Eu me senti pastor, abraçado, amando aquelas pessoas, chorando com a dor daquele pai. Dizia: Deus, por quê? Ele dizia: pastor, por que Deus levou minha menina? Eu digo: eu não sei. Eu gostaria de ter uma palavra. Eu gostaria de ter uma palavra. Então eu tenho uma palavra. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, a qual tu dirás: nele não tenho contentamento. Salomão escreveu 3 livros. Ele escreveu um livro quando ele estava na flor da idade, apaixonado, viu uma morena passar e disse: uau, cantarabará. Quando ele viu ela passar, ele disse: é minha. Então ele escreve um livro, o Cântico dos Cânticos, quando ele está na flor da idade. E quando ele é novo, apaixonado por aquela mulher. E aí então Salomão começa a escrever esse livro, o livro de Cântico dos Cânticos. Só que depois Salomão não para aí. Salomão escreve Provérbios. Quando ele está na maturidade, um homem sábio que agora tem uma aliança com Deus, um homem que Deus começa a encher de sabedoria, um homem que nações vêm ouvi-lo, pessoas ficam estarrecidas com o que ele mostra, pessoas vêm e ficam assim: cara, o que é isso no seu ministério? Mas no final da vida ele escreve Eclesiastes. E o recado dele para nós é: lembra-te do Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias maus, a qual tu dirás: nele não tenho contentamento. E ele coloca o nome nesses dias: dias maus. Ele diz que os dias maus, pastor, que dias são esses? Os dias que você não quer viver, que você acha que nunca vai acontecer na sua casa, que você acha que o seu ministério está isento desses dias maus. Não, irmãos, nós precisamos aprender a viver nos dias maus. A terra teve sossego por 40 anos, porque antes desses 40 anos, uma mulher chamada Débora, uma juíza poderosa, uma mulher abençoada, uma guerreira, ela deixou a terra numa condição propícia para se buscar a Deus. A terra teve sossego por 40 anos. Sabe o que é 40 anos? É uma geração. Uma geração inteira não teve problemas. Uma geração inteira não teve problema. Sabe o que é o cara acordar de manhã, não ter guerra? Sabe o que ele acordar de manhã, não ter ninguém na sua terra, ele plantar e colher, usufruir do que colheu, ser abençoado? Mas a Bíblia, ela não termina aqui. Ela diz que a terra teve sossego por 40 anos. Mas os filhos de Israel não buscaram ao Senhor. Por que, irmão, que a gente precisa entrar numa crise para buscar a Deus? Porque nós não crescemos de crise em crise, nós crescemos de glória em glória. Será que nós temos que entrar num problema para depois buscar Deus? Esses dias eu até ouvi alguém falar para mim uma coisa muito engraçada. Ele disse: ah, Luiz Hermínio, mas você tem um testemunho forte, né? Eu não tive, eu nunca fui viciado em droga. Eu nunca vendi drogas. Você não, você tem um testemunho forte. Então quando você fala, o seu testemunho ajuda. Será que eu tive que usar droga? Não, eu disse: não, querido. Você tem uma vantagem de ser puro. Você tem uma vantagem de ter tido uma só mulher na sua vida. Você tem a vantagem de ser um homem honesto. Você tem a vantagem de nunca ter enganado ninguém, nunca ter tentado matar alguém. Você tem a vantagem, você não precisa passar por um processo de purificação. Aproveite os dias bons para buscar ao Senhor, irmão. Aleluia. Por que eu tenho que fazer uma coisa ruim para ter um testemunho forte? Não, o seu testemunho forte é você ser puro. É você nunca ter provado lá fora o pecado.
você honrar pai e mãe, você honrar sua liderança, você servir. Não, você não tem que ter um testemunho forte. Você não sabe o que é 19 anos depois ainda sonhar com drogas. Você não sabe o que é 19, 20 anos depois pessoas entrarem aqui na igreja, na mesma cidade que você foi um traficante, e aceitarem Jesus e você se lembra delas. Não, você não sabe. Aleluia, o que acordar no meio da noite, brigar com Satanás, dizer: sai, diabo. Por que nós precisamos ter problemas para buscar a Deus? Quem nos ensinou isso? Por que eu não posso ter uma vida de paz? Se o reino dos céus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, querido, eles não buscaram ao Senhor. Sabe o que Deus fez? Deus os entregou na mão dos medianitas. Os medianitas eram um povo endemoniado. Eles vinham só na hora da colheita, porque na colheita tinha festa. Toda colheita tinha festa. Colheita era sinônimo de festa. Se fossem uvas então era melhor ainda, porque eles botavam as uvas nos lagares, e eles pisavam as uvas para fazer o vinho, e colocavam uma música e ficavam lá pisando o vinho e dançando. Colheita era sinônimo de festa. Então por que ele estava malhando? Por que ele estava escondendo trigo no lagar? Ou seja, aquele lugar não tinha mais festa. Os medianitas vinham na hora da colheita. Os medianitas são aqueles demônios que eles não conseguem tirar você da bênção. Então eles tentam tirar a alegria da vitória. Eles não podem impedir você de colher, mas você colhe e não desfruta. Seu ministério está bem, você está crescendo, mas você não tem alegria e prazer. Aí você diz: por que eu estou assim? Está tudo dando certo. Porque os medianitas estão tentando roubar a sua alegria. Você não tem mais alegria nas coisas pequenas, nas coisas simples do Evangelho. Tudo tem que ser muito grande e muito perfeito para você se realmente alegrar. A gente perde, irmãos, e às vezes a gente precisa ir num velório para se sentir gente. Não é pecado ser gente, irmão. Não é pecado você ser um homem e uma mulher de Deus, amém, querido? Não é pecado você ser gente. Pecado é você tentar ser Deus diante das pessoas. Ser tu homem. Seja um homem. Seja homem com seus defeitos, com as suas qualidades, com os seus problemas, com as suas dificuldades. Seja homem. Não é pecado ser homem. E aí Deus permite que os medianitas, os amalequitas, entram na terra. E agora eles perderam os 40 anos de provisão. E agora sabe o que acontece com eles? Eles estão fazendo cavernas, fortalezas, se escondendo a colheita. Ou seja, ele tem, mas não pode desfrutar. Você sabe o que é você ter uma coisa e não poder desfrutar dela? Você tem um ministério, mas é um peso na sua vida. Você não desfruta, você não se alegra, não se diverte servindo a Cristo. Tudo é um peso, tudo que você vai fazer é um peso. Chega domingo na hora de ir para a igreja, tem que ir, né? Você não tem a alegria da colheita. E aí a Bíblia diz que quando o povo começou a ter problema, o que eles fizeram? Eles fizeram o quê? Eles foram buscar o Senhor. Por que eles não buscaram o Senhor antes, irmão? Por que eles não buscaram o Senhor quando estava tudo bem? Por que a gente tem que ser empurrado? Por que Deus tem que tirar o dinheiro para que eu volte a orar? Pelos recursos. Por que Deus tem que me tirar do púlpito para que eu volte a orar? Para ser usado por Deus. Por que Deus tem que fazer algumas coisas? Por que eu não entendo o que Deus está fazendo? Porque eu acho que o Deus, ele só trabalha por necessidade. Deus não trabalha por necessidade. Deus não está aí para suprir as suas necessidades, irmão. Aleluia.
Deus é um Deus de propósito. Toda vez que Deus tem que trabalhar por alguém na necessidade, é porque a pessoa perdeu o propósito, ou ela está sendo preparada por Deus para o propósito. Das duas, uma. Quando Deus tem que suprir necessidades, é porque ou eu estou sendo preparado para um grande propósito, ou eu perdi o propósito. E aí, o que acontece? Deus levanta um profeta. Eu quero gastar um tempo com você nessa manhã, ser bem racional, porque essa é o último café do ano. Irmãos, ano que vem não leva a sua igreja, no final desse ano não leva a sua igreja para fazer coisas para a alma das pessoas, eventos para a alma, para segurar as pessoas com você. Não tente dizer, olha, esse ano foi ruim, ano que vem vai ser melhor. Diga para as pessoas, fique aí, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar. Faça as pessoas ter fé em Deus. Não ensine elas a ter mais alguma coisa além da cruz. Não dê envelopes com propósitos de vida para o ano que vem. Rasga esse propósito de vida e diga, Deus, qual é o teu propósito para a minha vida ano que vem? Saia dos seus projetos e entre nos dele. Eu tenho um propósito de vida para o ano que vem: morrer mais, orar mais, chorar mais, jejuar mais. Eu quero entrar mais no altar. Tá, mas eu também preciso. Irmão, é impossível você andar na intensidade com Deus e não ser abençoado. É impossível você andar uma vida intensa com Deus e você não ser abençoado. É impossível, aleluia. Diga comigo, o homem que Deus usa. O homem que Deus usa, primeiro ele precisa ser profetizado. Deus não mandou Gideão primeiro ele mandou um profeta. Todo homem, toda mulher que Deus vai usar é porque ele vai ser profetizado. Eu estou aqui hoje porque eu fui profetizado. Aleluia. Eu estou aqui hoje porque eu fui profetizado, irmão. Alguém profetizou na minha vida. E o profeta, ele vem para... Por que Deus mandou o profeta primeiro? Para identificar o problema. Porque Deus vai tirar você desse lugar, desse problema. Mas primeiro ele vai dizer por que você está aí. Antes de mandar o apóstolo, veio o profeta. Por isso que o fundamento da igreja é de apóstolos e profetas. Porque o profeta sempre vem para corrigir o curso. E por que o profeta vem para corrigir o curso? Porque quando Deus manda profetas para prevenir o curso, a gente não obedece. Então Deus tem que depois mandar a segunda leva, que é para corrigir. Se a gente ouvisse os profetas de prevenção, nós não precisávamos ouvir os profetas de correção. Aleluia! Se a gente conseguisse introduzir a Bíblia nas escolas, não precisava levar os presídios. Se a gente conseguisse trabalhar na prevenção, nós não precisaríamos trabalhar na correção. Mas quando um profeta vem e diz, olha, o Senhor está dizendo assim, vamos andar em santidade, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a gente vai levando e blum. Aí depois Deus tem que mandar a segunda leva, aqueles que vão trazer a correção, diz, olha, vocês estão nessa situação por causa disso e daquilo. Então diga para a pessoa que está do seu lado, você está aqui porque você foi profetizado. Você foi profetizado, alguém foi profetizado, alguém trouxe você aqui em oração, alguém trouxe você para o altar de Deus em oração, em jejum. Você está aqui porque alguém liberou palavras sobre a sua vida e profetizou. Alguém disse, Deus levanta ele, usa ele, Deus pega ele, Deus faz alguma coisa na vida dele. Nenhum homem vai ser usado sem antes ser profetizado, aleluia. Você está aqui porque você está debaixo de palavra profética, aleluia. Você precisa descobrir o que foi profetizado sobre você para entrar nesse lugar, aleluia. Você precisa entender o que foi profetizado sobre você. Agora o problema não é a falta de profecia. Nós nunca tivemos um ambiente com tanta profecia.
Não, irmão, as crianças estão profetizando. Eu moro num prédio lá em Itajaí, que eu tenho que dar a volta, porque uma rua vai e a outra vem. Eu tenho que dar a volta para voltar na mão e entrar na garagem do prédio. Só que depois do velório aqui de madrugada, a gente foi para casa, era quase 3 da manhã. Tem um pedacinho só de rua que é contramão. Um pedacinho. Ninguém viu. 3 horas da manhã. E aí a gente já está vindo meio cansado, meio chororô. Eu entrei na contramão e abri a garagem. Do que eu entrei, já abre, já entra. É 2 automóveis de estacionado, para não precisar ir lá, voltar. Só que o Samuel estava acordado no banco de trás. Ele disse: ei papai, aqui é contramão. Eu digo: eu sei filho, perdão. Ele disse: não pede perdão para mim, você não pecou contra mim. Às 3 horas da manhã, vai dormir, Samuel. Mas é verdade. Cala a boca, Samuel. As crianças estão profetizando. Aleluia. As nossas netinhas, a gente diz: vamos orar em língua, vamos. Elas estão profetizando. Os nossos meninos aqui, jovens, aleluia, pessoas vêm aqui fazer agenda para os meninos pregar. Pastor, posso levar o Mateus lá na igreja? Pode levar o Gladys? Pode levar. O Gladys não é tão menino assim, né? Pode levar? Pode. As pessoas, eles estão profetizando, estão pregando, porque estão multiplicando o que estão recebendo. Aleluia. Nós não temos problema de falta de profecia. Olhe para mim. Eu sei que está calor aqui, irmão. No próximo café os arcos já vão estar nessa parede aí, amém? Eu estou queimando aqui de calor também. Nós já adquirimos, aqui não foi colocado ainda. Escute. O problema não é falta de profecia. O problema é que a profecia tem 3 elementos: revelação, interpretação e aplicação. Nós não temos falta de revelação. Nunca vivemos numa geração com tanta revelação. Nunca. Revelação salta da Bíblia. Nunca tivemos numa geração com tanto material profético, com tantas coisas boas de se ler, de se estudar. O problema não é a falta, não é a revelação. O problema é a forma que nós estamos interpretando. Porque Deus diz: eu vou levantar uma geração, e a gente está esperando ela aparecer em algum lugar. Nós interpretamos errado, e quando interpretamos errado, aplicamos errado. Aleluia. Pedro vê um lençol cheio de animais imundos. Deus mostra para ele, diz: Pedro, mata e come. Ele diz: está amarrado, não come coisa imunda. O Senhor diz: Pedro, quem é você para chamar de imundo que eu santifico? Avivamento, irmão, vai fazer você sair do controle. Avivamento vai tirar você da sua mentalidade evangeliquez e religiosa. Avivamento vai levar você para um lugar mais alto em Deus. Vai ter muitas coisas que você não concordar. Eu não concordo. Que você vai cair do cavalo. Você vai cair do cavalo. E algumas coisas que você concordava e guardava, e você vai ter que abrir mão, porque isso tudo é enfado e cansaço. Tem algumas coisas que Deus vai mostrar e você vai dizer: não mato, não como, a minha religião. O Senhor vai dizer: sai então, você não está entendendo. Pedro, mata e come, Pedro. Não como, minha religião não permite. Ou seja, às vezes Deus quer que você coma uma coisa que a religião não permite. Às vezes Deus quer que você entre em lugares que a religião não permite. Às vezes Deus quer que você faça coisas que a religião não permite. Às vezes eu penso que Jesus é o caminho, a igreja é o pedágio. Ela quer cobrar coisas que Jesus não cobra. Ela cobra um preço para você andar nas avenidas cristãs, pseudas cristãs, que Jesus não cobra. Coloca uma carga de responsabilidade, de religião sobre a sua vida, que Deus não cobra. Ah, mas Deus não gosta disso. Quem é você para achar o que Deus gosta e o que Deus não gosta? Se olha para a genealogia de Jesus, tem uma Tamar.
que dorme com o sogro. Se olha para a genealogia de Jesus, tem uma Raabe, uma prostituta. Tem uma adúltera, Batseba. Tem uma Ruth, uma moabita. Aí você diz, não, eles não são da nossa religião. O problema é que você gasta mais energia para guardar a sua religião do que para guardar os princípios elementares do cristianismo. Jesus não veio começar uma religião, Ele veio nos apresentar o Pai. Então eu posso sair por aí fazendo baderna? Não. Eu estou dizendo que a revelação, ela tem uma interpretação que tem uma aplicação. Se você revela, você tem que interpretar. Se você interpreta, aí Deus diz assim: quem aqui foi profetizado? Quem aqui foi profetizado? Quem aqui que foi profetizado? Aí você diz, não cara, Deus vai me usar, porque eu fui profetizado. E o Senhor profetiza, Ele mandou o profeta na frente para salvar a nação. O profeta vai e libera uma palavra sobre a nação. E está todo mundo esperando que Deus vai levantar o X-Men, vai levantar o cara. Aí tem um Zé Mané lá, malhando trigo no lagar, escondendo dos medianitas, da família mais pobre, da tribo mais pobre, o menor da casa de seu pai. E Deus diz, eu sou contigo, homem valente. Nem ele acredita, ele diz, eu? Quando Deus envia um profeta, irmão, na frente, nunca é para profetizar o que você espera que ele diga. Você já viu que Deus tem um negócio com os desprezados, irmão? Deus não tem, Djalma? Deus tem um negócio com os desprezados, irmão. Deus não pode ver alguém sendo desprezado. Deus começa a usar o desprezado. Então cuidado, não bate naquilo que todo mundo está batendo. Porque o desprezado hoje pode ser seu rei amanhã. Aleluia. Gênesis capítulo 29, versículo 31. Não precisa abrir não, eu vou falar para você. A Bíblia diz que Jacó tinha duas esposas, Raquel e Lia. E a Bíblia diz que Raquel era robusta. É uma palavra que Deus usou para chamar ela de linda, bonita, uma mulher chamativa. E ele disse, mas Lia, ela tinha o semblante caído. Para Deus não chamar ela de feia, disse que ela tinha o semblante caído. Porque Deus é lindo até para chamar de feio. E Deus não ia chamar uma coisa de feia que foi Ele que fez, né, irmão? E aí Deus diz que Lia tinha o semblante caído. Mas a Bíblia diz em Gênesis 29, 31, que quando Deus percebeu que Jacó amava Raquel e desprezava Lia, Raquel simplesmente desprezava a feinha. A Bíblia diz que Deus abriu a madre de Lia e Lia começou a gerar filhos. Diga para o irmão que está do seu lado, você é feinho, mas Deus vai te usar. Diga para ele, seu feio. Diga para ele, diga. Você é feinho, mas Deus vai te dar filhos espirituais. Você vai gerar para a glória de Deus. Aleluia. Você que foi desprezado, Deus vai gerar filhos com você. Deus abre a madre do desprezado, irmão. Aí, e para que ela começou a gerar filhos? Ela gerou 6 filhos da tribo de Jacó. Ela gerou Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. E ainda gerou Diná de contrapeso. Gerou 6 filhos da tribo. Gerou Issacar, homens entendidos na ciência. Gerou Judá, a descendência de Jesus. Gerou aquela que seria a tribo levítica. Gerou Rubem, o primogênito. Irmão, Deus tem um negócio com os desprezados. Por isso, não despreze os desprezados.
Não despreze os feinhos. Deus tem um negócio com os feios, irmão. Deus tem um negócio com aquele povo que ninguém dá valor. Aquele povo que ninguém quer. Aquele povo que a gente acha que, isso aí Deus não... Deus vai te usar. Porque quem está profetizando agora é o céu. É o Deus que envia o profeta. Deus está enviando o profeta para restaurar. Aleluia. E o homem que Deus usa, primeiro ele será profetizado. O homem que Deus usa, ele vai ser profetizado. E não espere esse homem do seu jeito. Não espere. Vão ser pessoas. Ontem eu conversei com muitos pastores que eu percebi uma coisa, quase todos disseram a mesma coisa: pastor, eu não tenho capacidade de fazer isso. Pastor, eu não consigo fazer isso. Pastor, eu não fui preparado para isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus só chama os que não são. Deus só chama os que não são para confundir os que são. Se você não é, você está na escola do Espírito. E o Espírito te ensinará todas as coisas. Aleluia. O Espírito te levará para lugares que nenhum homem pode te levar, que nenhuma universidade pode te levar. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar. Eu estou dizendo que você tem que deixar Deus fazer o que Ele quer. Deus só usa os que não são, irmãos. Diga comigo, o homem que Deus usa. O homem que Deus usa, a segunda coisa, esse homem tem uma mente coletiva. Além de ser profetizado, ele tem uma mente coletiva. Ele trabalha na pluralidade. Quando o Senhor apontou esse homem e disse: eu sou contigo, homem valente, Gideão olhou e disse: se o Senhor é conosco, Deus não falou eu sou conosco, Ele disse eu sou contigo. Mas o homem que guerreia, ele não guerreia só pelo trigo dele, só pela igreja dele, só pela cidade dele, só pelo ministério dele. Deus fala contigo e Ele diz conosco. Sabe quando Ele respondeu conosco, sabe o que Ele estava dizendo? Ele estava dizendo: essa guerra não é só minha, Deus, é do meu povo. Eu não estou nesse negócio aqui só por causa da minha igreja, não, do meu ministério. Eu estou aqui por causa do meu povo. O Senhor disse: eu sou contigo. Eu gosto de homem assim, irmão, que tem uma mentalidade plural. Deus faz uma proposta indecente para Moisés. Deus diz: Moisés, vou matar esse povo, vou fazer um ministério só com você. Vou acabar com esse povo não presta. Moisés diz: Deus não fala isso. Deus não fala isso, Deus. Deus diz: vamos, Moisés, vamos acabar com esse povo. Vou matar tudo, vou acabar com tudo, destruir tudo. E é o seguinte, vamos começar só você e eu. Vou começar de novo. Moisés disse: não, Deus, é o teu povo. E Deus dizia: não, é o teu povo. Ninguém queria o povo. Um empurrava para o outro. O povo é teu, o povo é teu. E Moisés começa a dizer para Deus: não, Deus, não fala isso, Deus. Arrepende-te do que tu disseste. Está na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. Irmão, Deus aceitou Jesus e ficou bonzinho. Está na Bíblia. Deus aceitou Jesus naquele dia e ficou bonzinho. Deus disse: eu vou destruir o povo. Moisés disse: arrepende-te do que tu disseste, Deus. E sabe o que a Bíblia responde? Então Deus se arrependeu do que havia dito. É esses homens que Deus está procurando, Djalma. Quando Deus diz: eu vou fazer, ele diz: não, Deus não faz. Itajaí é do Senhor, nós vamos orar. O Senhor vai libertar os viciados, o Senhor vai libertar as prostitutas. O Senhor, ele diz: tá bom, então eu me arrependo, eu não vou fazer mais. Quem vai ficar na brecha com Deus? Quem vai dizer: aqui, Deus, chuta aqui? Quem vai para dentro da área e vai dizer: Deus, chuta aqui em minha, passa para mim. Aí Deus diz: tá bom, Moisés,
A Bíblia diz, então Deus se arrependeu do que tinha dito. Mas Deus disse, tá bom, eu não vou matar, mas eu também não vou junto, eu vou mandar um anjo. Moisés, nananina não. Nós também não queremos anjo. Você percebe, Deus vai dizendo não e Moisés vai entrando. Deus vai dizendo, não vou, e vai entrando. Nem sempre que Deus diz não é exatamente o que Ele está querendo dizer. O não de Deus não é para te tirar de perto dEle, é para te trazer para dentro dEle. Quando Deus diz não, você diz, oh Deus. É que nem seu filho. Seu filho pede, você diz, não pode. Aí ele chega perto, pai, não. Só hoje então. Vós que sois maus, sabe das boas coisas aos vossos filhos. Imagine o vosso Pai que está nos céus vos dará o Espírito Santo a quem pedir. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Moisés é atrevido, irmão. E Deus diz, não, vou mandar só um anjo. Ele diz, não, nós queremos o Senhor. Ele diz, tá bom, então a minha presença irá contigo. Ele diz, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair daqui. Mas Deus acabou de falar, minha presença vai contigo. Mas a presença que Deus falava era uma, era o seu favor. A presença que Moisés queria era o cabode, o peso da glória de Deus. Deus disse, a minha presença irá contigo. Moisés olha e diz, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair daqui. Deus ofereceu uma presença, Moisés queria outra. Deus disse, o meu favor irá contigo. E Moisés responde, eu não quero o teu favor, eu quero o teu cabode, o peso da tua glória. E aí Deus disse, tá bom, eu vou contigo. Aí Moisés entra de novo, então me mostra a tua face. E assim é com cada um de nós. Se Deus abre uma brechinha, entra. Se Ele abrir outra, entra. Se Ele estender o braço, te pula. Se Ele rodar com você, se joga e gruda. Assim é Deus comigo. Eu acredito na sua bondade mais do que no seu juízo. Eu sei que Ele é justo e eu sei que Ele pratica juízo, mas as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aí, diga comigo, o homem que Deus usa, ele tem uma mente coletiva. Ele não pensa só nele. Não, eu não precisa falar isso que eu estou falando, mas está gostoso. O homem que Deus usa, ele tem uma mente coletiva. O ministério não é dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, pastor. Deus não deu a igreja para os pastores, Ele deu pastores para a igreja. Deus não deu a igreja para os apóstolos. Vamos lá na igreja do Luiz Hermínio, a igreja não é minha, cabeção. Deus não deu igreja para pastores, Ele deu pastores para a igreja. Ele deu pastores, apóstolos, presbíteros. Ele deu anciões, Ele deu diáconos, Ele deu ministros para a igreja, para que todos cheguemos à unidade da fé. A igreja não é sua. E eu vou te falar uma coisa, se você se comporta como se a igreja fosse sua, Deus não pode fazer nada lá, porque Ele só se move naquilo que é dele. Ele só se move naquilo que é dele. Ele te colocou lá para coordenar, para representá-lo, não para substituí-lo. Aleluia. Alguém diga comigo, eu estou entendendo isso, pastor Luiz. Alguém me ajude aqui, está calor, me ajuda. Aleluia, diga aleluia. Isso, aleluia. Aleluia, diga, estenda a mão, estenda. Diga, abençoa esse homem, Jesus. Aleluia. Dá mais para ele, Senhor. Diga, prospera ele. Isso, mais. Isso, diga, Deus usa ele. Eu quero ainda uma palavra. O Senhor não falou comigo ainda essa manhã. Fala comigo, usa ele.
Isso, arranca a palavra de mim. Eu não quero pregar, eu quero que você arranque a palavra. Eu não quero pregar aqui nessa manhã, eu quero que você retire, que você arranque a palavra do altar. Quando você está num ambiente profético, você não precisa pregar, as pessoas arrancam a palavra de você. Tem uma mente coletiva. Tudo que Deus falar para você, se Deus te dá dinheiro, não é só seu. Se Deus te dá fama, não é para você, não é só sua. Se Deus te deu um grande ministério, não é seu. Aleluia. Aleluia. Nem os seus filhos são seus, porque os filhos são herança do Senhor. É tudo dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O ministério é dele, a igreja é dele, o dinheiro é dele, o poder é dele, a glória é dele, a soberania é dele. É ele que decide quem entra e quem sai, quem fica e quem vai. Eu amo esses homens da fornalha, os 3 homens, porque aqueles 3 homens tiveram 2 manifestações. Primeiro eles disseram: olha aqui, Nabucodonosor, Deus é poderoso para nos tirar da fornalha. A primeira manifestação deles foi se submeter ao poder de Deus. E a segunda foi: mas saibas tu, que se mesmo que Ele não nos tire daqui, nós ainda não adoraremos outro Deus. Porque eles disseram o seguinte, a segunda manifestação foi o seguinte: a primeira eles se submeteram ao poder de Deus. Mas se no poder de Deus não deu certo, Deus não quis me abençoar, eu ainda me submeto à soberania de Deus. Foi isso que eu falei para aquele pai ontem. Eu disse: pai, nós oramos para que o poder de Deus, nós se submetemos ao poder de Deus, mas aqui nesse velório nós estamos submetidos à soberana vontade de Deus. E a soberana vontade de Deus, ele disse: é, pastor, eu entrego. Ele fechou o caixãozinho e disse: Senhor, eu te entrego. E ele não sabe o que ele fez. A vida dele foi uma até ontem. Ele não sabe o que ele fez, aquele homem. Ele abriu um portal no mundo espiritual para o seu ministério, para a sua vida. E agora Deus vai lhe dar filhos e filhas. E cada filho dele vai valer por 1.000, e 2 vai valer por 10.000. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa: quando você entrega para Deus, a palavra nunca volta vazia, ela prospera para aquilo que foi designada. Aleluia. Não, levanta suas mãos santas, solta um pouco da unção. Eu preciso da unção recolhida, recalcada, sacudida e transbordante. Libera sobre a minha vida, cristão. Aleluia. Segura aí, Bruno, segura aí. Não voa já, o voo foi cancelado. Espera aí, segura aí. Diga comigo: o homem que Deus usa, ele foi profetizado. Ele tem uma mente coletiva. E o homem que Deus usa, ele aprende primeiro a derrubar os altares da sua casa. Juízes capítulo 6, versículo 12. Deus falou o seguinte: Gideão, quando Gideão entendeu que Deus chamou ele, antes de sair para o ministério, Deus disse: pega o segundo boi. Pega esse boi aqui de 7 anos e derruba os altares da casa do teu pai. Os altares que você tem que derrubar primeiro é na sua casa. Você não derruba altares lá fora sem derrubar altares aqui dentro. Não adianta você querer derrubar altar lá nas nações se você não derrubou da sua casa primeiro. Os primeiros altares que você tem que vencer é do seu pai. Agora, isso é maravilhoso, porque Deus pediu o quê? Um boi de quantos anos? Por que 7 anos? Porque Deus tinha entregado os medianitas, eles na mão dos medianitas por 7 anos.
Agora, não, raciocina isso comigo, Djalma. Deus entregou os israelitas na mão dos midianitas por quantos anos tinha o boi? A oferta tem que ser perfeita. Eu vou te falar uma coisa: tudo no reino do Espírito tem um preço. Se você não paga, alguém vai ter que remir. Tudo no reino do Espírito tem um preço. Se você não paga agora como pai, seus filhos vão ter que remir. Sabe o que aconteceu? Quando Deus entregou os israelitas na mão dos medianitas, o boi nasceu. E aquele boi ficou escondido por 7 anos, porque ele estava escondido. O pai teve a oportunidade de remir a terra muito tempo antes. Mas Deus não vai parar em pais que não têm visão. Deus vai usar os filhos. Se os pais não remirem a terra, Deus vai levantar os filhos da casa do pai e vai dizer: sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Depois sabe o que acontece? Me chamam de rebelde. Porque as palavras do Luiz Hermínio causam rebeldia. Não, eu estou acordando você, pai. Eu estou dizendo: reme a terra logo. Não esconde a oferta da remissão. Não esconde o boi. Se você esconder o boi, teu filho vai ter que remir o que você não remiu. Se o pai esconde o boi, o filho vai ter que remir. Por isso que nos últimos dias Deus vai levantar o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, mas converterá também o coração dos filhos aos pais. Ou seja, o que os pais não fazerem pelos filhos, os filhos vão fazer pelos pais. A geração dos nossos pais se desviaram. Hoje Deus está usando os filhos para remir os pais. Quem se lembra do meu pai sentado aqui no altar? Hoje nós estamos remindo a casa dos pais. Porque se os pais não remirem, irmão, os filhos vão ter que fazê-lo. Então vai, pega o segundo boi do teu pai. Pega o segundo boi que é do teu pai, que ele não me deu ainda. Vai lá e mata ele. Mata ele. Diga: o homem que Deus usa, ele derruba primeiro os altares da sua casa. Aleluia. Quarto, o homem que Deus usa, ele não dá o que ele quer, ele dá o que Deus está pedindo. Oferta não é o que você quer fazer, é o que Deus está te pedindo. Às vezes Deus está te pedindo uma coisa, você quer fazer outra. Deus está te pedindo para ser empresário, você quer ser pastor. E às vezes Deus está te pedindo para você ser pastor e você quer ser empresário. Pastor, mas se eu for empresário eu não vou fazer a obra de Deus. Quem te deu a tua empresa? Foi Deus? Então tudo que Deus dá é espiritual. Tem pastor que está dirigindo igreja que não foi Deus que deu a igreja para ele. Ele abriu porque quis. Agora tem empresário que foi Deus que deu a empresa para ele, porque a empresa dele vai sustentar nações. A empresa dele vai enviar missões, vai construir escolas, vai construir asilos, vai levantar missionários no mundo inteiro. Aí você vai chegar na eternidade com a sua igreja e Deus vai dizer, a Bíblia diz no Salmo 139, verso 16, que no seu livro ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse. Aí Deus vai abrir o livro e vai dizer assim: Luiz Hermínio, aqui diz que você deveria. Eu chego lá com as minhas empresas, eu digo: Deus, as minhas empresas. Ele diz: não, mas aqui no meu livro diz que você seria pastor na África. Não, Senhor, mas eu abri uma empresa. O Senhor viu quanto eu investia todo mês? Deus diz: não, mas não está escrito isso no teu propósito. Mas eu dei, você deu o que você quis, não o que eu queria para você. Irmão, o negócio é sério, não dá para brincar de igrejinha. Às vezes Deus te chamou para as nações, mas quem é que tem coragem de deixar a igreja e ir lá para a Índia, ir lá para a África, ir para o Oriente? Você está lá há 20 anos insistindo com 50 pessoas, e Deus quer usar você nas nações.
Mas quem tem coragem de largar a casa, o carro, o dízimo? Não, mas um dia eu vou apresentar essa igreja para o Senhor. E Deus diz: não, mas eu no cabeção não chamei você para cuidar dessa igreja. Eu tinha milhares e milhares de pessoas para a África. Você ia fazer cruzadas para milhões de pessoas e você segurou esses 50 aí. Não, mas eu fiz a tua obra. Não, você fez a sua obra, não a minha. E sabe por que você está cansado? Porque você faz a sua obra e não a dele. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quanto mais eu prego, mais dá vontade de pregar. Quanto mais eu faço, mais dá vontade de fazer. Quanto mais eu vou, mais dá vontade de ir. Oh meu Deus, eu não canso. É um negócio extraordinário. Mas o senhor pode morrer de cansaço. Se eu morrer é porque está na hora. Diga comigo, um homem de Deus, ele não oferece o que ele quer, ele oferece o que Deus está pedindo. Outra coisa, olha aqui, a oferta para Laila deu R$10.181. Uhul! Aleluia! Benção! Aleluia! Glória a Deus! Pode contar outra, deu 2. Porque a segunda oferta é Deus que pede. A primeira é você que oferece. A segunda é Deus quem pede. O primeiro boi, Gideão já tinha dado de oferta quando ele fez o altar. Deus diz: agora tem o segundo, está escondido, tem 7 anos. Desde que vocês entraram nessa maldição, vocês estão com esse boi escondido e não oferecem para mim. Você podia remir a terra, teu pai podia ter remido a terra, mas ficou escondido com o boi. Solta o boi, irmão. Solta o boi para que teus filhos não precisam remir a terra. Solta o boi. Aí você me diz: pastor, eu já soltei o boi, perdi a corda, já estourei a cerca, não sei. Então pronto, fica tranquilo. Só entra no rio e deixa as águas te levarem, porque Deus vai te levar. Aleluia. Diga: o homem que Deus usa. O homem que Deus usa, ele precisa entender outra coisa. Escute. Aí Gideão diz assim no capítulo 6, versículo 36: se o Senhor me chamou mesmo para salvar o povo, aleluia, eu creio, não estou dizendo que eu não creio, Deus. Mas se foi o Senhor que chamou mesmo, eu vou pegar esse velo de lã e vou botar aqui. E aí eu queria que tudo ficasse seco e o novelo molhado. Aí Deus disse: amém. Não, mas eu creio na tua palavra. É só uma prova, Deus. É só uma prova, mas eu creio. Então por que você faz prova? Porque eu sou carnal, Deus. Eu faço prova porque eu não acredito. Quando eu recebo uma palavra, eu já ligo logo para a irmã Maria para orar por mim e confirmar. Porque eu preciso ter a confirmação. Confirma, Jeová, seu incrédulo. Aí Gideão disse: tá bom, Senhor, eu vou botar aqui o novelo. No outro dia tudo estava seco e o novelo molhado. Aí Deus disse: viu, Gideão? Ele disse: Senhor, eu acredito, eu não estou dizendo que eu não acredito, mas agora eu queria o contrário. Gideão queria dificultar para Deus. Ele disse: agora eu quero ver se o Senhor é bom mesmo. Agora eu quero que tudo seja molhado e o novelo seco. Aleluia. Porque é confirmação. Já foi confirmado 3 vezes que eu tenho um chamado, mas nunca entrou. Deus falou comigo que eu vou para as nações, mas nunca foi nem em Brusque. Vai hoje, pelo menos à noite. Ó, mexer aqui. E aí no outro dia está tudo
molhado e o novelo seco. Aí Gideão diz: o Senhor é um Deus de vitória. Pode ir, gente, vamos, todo mundo, que agora Deus vai dar vitória. Diga comigo: o homem que Deus usa precisa entender que toda vez que ele prova Deus, Deus vai provar ele. Aí ele provou a Deus 2 vezes. Deus disse: tá bom. Ele disse: amém, gente, vamos embora. Pega 32 mil homens e vamos. Deus disse: espera aí, agora é minha vez. Espera aí, que agora é minha vez de provar, cabeção. Tem muito homem com você. Mas, Senhor, isso sem contar que o exército dos medianitas era 3 vezes maior do que o de Israel. Tem muito homem. Ele disse: Senhor, mas eu creio em você. Eu creio em você, é só uma prova. Eu creio na sua capacidade teológica. Mas eu só quero provar você para ver se você tem fé, meu filho. Tá bom, Deus, manda os covardes embora. Ele fez um cálculo rápido. Ele pensou que 10% foi 22 mil. Ficou só 10 mil. Ele disse: tá bom, Deus, vamos com esses 10 mil mesmo. Gideão, quantas vezes você me provou? Um homem que Deus usa precisa entender que quando Deus fala, é. Quando Deus diz, é. Quando Deus falou que eu ia ser um pregador, eu nunca mais ouvi a carne, eu nunca mais ouvi a alma. Muita gente diz: você não sabe ler direito, o seu português é chulo, você precisa fazer curso, você estudou pouco, a sua família é pobre, olha os seus dentes, que tão bonitos agora, aleluia. Você não sabe, você não pode. Paulo disse: Jesus me chamou e eu não consultei a carne. Não consulte a carne, não consulte a religião, não consulte o estatuto interno. Consulte a Deus. Se Deus tem um negócio comigo, irmão, que quando Ele diz tem que ser na hora. Não dá tempo de fazer reunião. E às vezes eu passo por cima do que eu mesmo organizo. Eu tenho um grupo de governo que às vezes eu faço e diz: mas a gente nem falou, nem se reuniu. Irmão, desculpa aí, vamos embora. Mas a gente precisava se reunir, já está reunido, já foi feito, aleluia. E vamos gastar o dinheiro. Aí diz: pastor, tem que cuidar, né? Porque, vamos embora, irmão. Vamos embora. Quantas vezes você me provou, Gideão? 2, então eu vou te provar 2. Ainda tem muita gente contigo. Que Deus não vai dar esse avivamento, não vai ser louvor para nenhum ministério. Não vai ser louvor para nenhum grande pregador, nenhum grande ministro de louvor. Esse avivamento é coletivo, irmão. Aleluia, esse avivamento é coletivo. São focos em São Paulo, focos no Rio, focos no Ceará, são focos no Pernambuco, focos no Rio Grande do Sul. Aleluia. Não, aqui a minha igreja é a igreja do avivamento. Para cá com esse negócio. Deus não fechou monopólio com ninguém. Deus não fechou monopólio com nenhuma denominação. Deus não fechou monopólio com nenhuma cidade. Deus não fechou monopólio com nenhum estado. Aleluia, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra. Perde a graça para ver se vem mais algum pastor aqui me ouvir. Perde a graça para ver se alguém pega o carro e vem de longe ouvir. Perde a graça para ver se o povo fica com você. A não ser que foi você que trouxe eles, pelas suas performances. Aí eles ficam. Mas se foi Deus, cara, quando Deus sai, eles vão junto. Porque Deus leva o seu povo.
Deus leva o seu povo aonde Ele quer. É Deus que leva seu povo. Faça culto para Deus e Deus traz as pessoas para você. Agora, se você fizer culto para as pessoas, não significa que Deus vai estar lá. Tem muita gente contigo. Sabe qual é o problema de muita gente contigo? É que você não tem tempo para Deus. Sabe de uma coisa que eu tenho descoberto? Que quanto mais longe eu fico das pessoas, mais eu consigo entendê-las, o que elas precisam. Hoje eu consigo servir as pessoas passando menos tempo com elas e passando mais tempo com Deus. Quando eu passo mais tempo com Deus, eu descubro do que as pessoas realmente precisam. E aí é tremendo, Rogério. E aí é tremendo o que Deus faz. Lá na oração, Deus te mostra as pessoas, te mostra como está a igreja, como ela precisa ficar. Um homem de Deus precisa entender que toda vez que ele prova Deus, Deus prova ele. Então, por favor, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Vai na hora. Quando Deus falou que eu ia ser um pregador, acabou, irmão. Eu nunca mais consegui fazer outra coisa. Eu nunca mais saí para arrumar um emprego. Eu rasguei. Primeiro eu apresentei, depois eu rasguei a minha carteira de trabalho, para nunca mais voltar ali. Nós precisamos entender. Não pode ficar cocheando em dois pensamentos. Se não der certo isso, eu faço aquilo. Não. Você tem que cavar um poço até sair água. Mas não saiu água, pastor, apareceu pedra. Ele tira a água da rocha, irmão. Você tem que acreditar no que ele disse. Um homem que Deus usa não faz prova com Deus, porque toda vez que ele provar Deus, Deus vai provar ele. Vamos indo para o final. Diga comigo, um homem que Deus usa, ele vive totalmente na dependência de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, ainda que as pessoas, você perca as pessoas, desde que você não perca o propósito, a vitória ainda é sua. Pastor, passou um furacão lá, eu estou perdendo as pessoas. Não perca Deus. Às vezes, quer saber, algumas pessoas até que tem que sair mesmo para que Deus volte. Vamos para frente. Diga, o homem que Deus usa é um homem de convicções. Sabe o que acontece? Depois da prova, Deus diz assim para Gideão: vai no acampamento dos medianitas. Aí Gideão vai escondido no acampamento dos medianitas. Ele fica lá escondido, só ele, de madrugada. Aí ele fica atrás de uma pedra e fica escutando dois guardas conversando. Aí um guarda diz para o outro assim: rapaz, tive um sonho essa noite. Eu sonhei com um pão de cevada, vinha rolando e dava contra o acampamento dos medianitas. Aí o outro disse: uau, isso aí é porque Deus vai entregar a gente para Gideão. Gideão vai arrebentar com a gente. E Gideão atrás da pedra ouvindo tudo. Porque um homem de Deus, Deus nunca constrói vitórias fora sem primeiro construir vitórias dentro dele. Primeiro você vai ver a vitória aqui dentro, depois você vai vê-la aqui fora. Eu já vi as nações aqui dentro, nações que eu não fui ainda. Eu vi um escritório nos Estados Unidos há 15 anos atrás, para Djalma. Há 15 anos atrás Deus falou: eu vou levar você na América, você vai estabelecer escritórios lá. Na semana passada eu entrei naquilo que eu vi há 15 anos atrás. Deus primeiro vai colocar uma visão no seu espírito. Na hora que Gideão ouviu isso, ele saiu, chegou no acampamento e disse: prepara tudo, vamos para a guerra. Mas só com 300 vamos, já vencemos, é nosso.
O diabo já sabe quem nós somos. Quer saber? O inferno já ouviu falar de você. Jesus chega na praia, aquele demônio corre. O que é que eu tenho contigo, filho de Davi? Vai-te embora. Jesus nunca gastou tempo com demônio. Como é teu nome? Jesus nunca gastou tempo com demônio. Ele passava 10 segundos com o demônio e 10 horas com Deus. Jesus nunca gastou tempo com capeta. Jesus nunca foi atrás de um demônio. É o demônio que vinha atrás dele. O homem que Deus usa é um homem de convicção. Não adianta você vencer gigantes aqui fora, você tem que vencer aqui dentro. Davi derrubou um gigante aqui fora. Anos depois, um gigante quase derrubou ele aqui dentro. Quase que ele perde o reino, porque um gigante que ele alimentou aqui dentro derrubou um aqui fora, mas não derrubou o de dentro. Derruba os de fora, mas derruba os de dentro também, irmãos. Um homem que Deus usa é um homem de convicção. Vamos para frente, está acabando, Jesus está chegando, aleluia. Aí Gideão pega um cântaro, põe uma tocha dentro, espada na outra, não, trombeta na outra. A espada está na bainha, trombeta na outra. Gideão faz 3 companhias ao redor do acampamento. Ele diz assim: ó, olhe para mim. E como eu fizer, vocês fazem. E vocês vão gritar assim, ó: pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Diga comigo, o homem que Deus usa. Ele grita pela espada do Senhor primeiro. Nunca grite por um líder que não grita pela espada do Senhor primeiro. Ele não disse grite pela espada de Gideão, ele disse grite pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Eu só grito por um líder que grita pela espada do Senhor. Eu não grito pelo líder que grita só pela espada da sua denominação. Irmão, eu não sou pai do meu van, eu sou pai de uma visão. Eu não sou patrimônio do ministério meu van. Se o ministério me avança e desviar, eu saio dele e taco fogo. Deus não me deu para o ministério, Ele deu o ministério para mim. O ministério tem que servir a visão de Deus, não eu servir o ministério. A estrutura é para servir a essência, não a essência servir a estrutura. A estrutura é para servir a essência. Outro dia nós falamos mais disso. A Bíblia diz uma coisa em Hebreus capítulo 13, versículo 8, e eu quero fazer você pensar sobre isso. A Bíblia diz assim: observai os vossos guias. Ponto. Vírgula. Atentai para o êxito de sua carreira. Vírgula. E imitar-lhes a fé. Olha os 3 princípios. Observe seus guias. Segundo, atenta para o êxito da carreira. Tem êxito na carreira? Tem. Então imita a fé. Não tem êxito na carreira? Não. Então não imita a fé. Agora, o que é êxito na carreira? Êxito na carreira não é uma igreja grande, não é um grande ministério, não é uma grande denominação, não é um grande nome. Êxito na carreira é praticar os princípios do reino. Porque ele pode ser pastor numa favela, como cantou o Felipe aqui.
que sobe o morro toda madrugada para pregar, traficantes com a metralhadora na mão. Ele pode ser pastor de 20, de 10, não importa. Onde tiver 2, Deus está ali. Esse na carreira não é o tamanho do seu ministério, porque não adianta você causar admiração nas pessoas se você não causa respeito. Não adianta você ter um ministério para mostrar se você não tem uma vida para mostrar. Entenda isso, querido. A rainha de Sabá foi admirada, ficou admirada com o reino de Salomão. Salomão tinha um reino para mostrar para ela. Quando ela viu o reino, ela disse: uau, cara, você é demais. Você sobrepuja a sabedoria que me disseram. Meu Deus, benditos são os que te ouvem. Benditos são os teus copeiros, os teus padeiros. Olha os talheres da mesa, olha os pratos, olha os copos, tudo brilhando. Uau! Salomão causou admiração numa rainha. Mas Daniel causou respeito num rei, sem ter nada para mostrar para ele. Mas a Bíblia diz que sobre Daniel tinha um espírito de excelência. Nabucodonosor tremeu na base quando a glória de Deus estava sobre a vida de Daniel. José causou respeito em Faraó, que Faraó deu a chave dos celeiros para ele sustentar o Egito quando o Egito teve fome. Não adianta você ter o que mostrar para o mundo, para eles ficarem admirados. Hoje o mundo admira os nossos cantores, os nossos pregadores, admira os nossos templos, admira as nossas palestras. Os melhores coaches do Brasil são crentes. Os melhores coaches da nação, treinadores que ensinam, dão empresas em palestras, são homens que têm o Espírito de Deus. Então o mundo admira a gente. As gravadoras contratam os nossos cantores, porque sabem que música boa é a música evangélica. Que evangélico compra CD, tem CD no carro, CD na casa, CD no escritório. E elas já descobriram isso, irmãos. Nós causamos admiração no mundo, mas não causamos respeito. O mundo não nos respeita, porque eles conseguem ver a nossa vida aqui fora, mas não conseguem entender o que nós carregamos aqui dentro. Porque as riquezas de fora roubaram o lugar das riquezas de dentro. Então quando nós mostramos alguma coisa, não conseguimos mostrar a glória de Deus. Mas o homem que Deus usa, ele grita pela espada do Senhor. E para encerrar, diga comigo: o homem que Deus usa, ele põe a sua espada na bainha. Põe, diga comigo, ele guarda a sua espada, porque ele entende que quando Deus está usando a espada dele, ele não precisa usar a sua. Naquele dia 300 homens botaram para correr um exército inteiro. A Bíblia diz que eles se matavam entre si. A espada dos 300 homens estavam guardadas na bainha. Numa mão, tocha acesa, na outra, trombetas. E a espada guardada. Porque quando Deus está usando a espada dele, você não precisa usar a sua. Pedro, embainha tua espada. Pedro tentou defender Jesus, puxou da espada. Jesus disse: Pedro, embainha tua espada. Por acaso meu pai não podia mandar miríades de anjos aqui e me tirar daqui? Mas entenda, Pedro, Deus está usando a espada dele. Quando Deus passar a espada nessa nação, você não vai precisar fazer nada, você só vai assistir. Essa manhã, querido, Deus nos trouxe aqui para nos ensinar alguns princípios do homem que Deus usa. O homem que Deus usa, ele deixa Deus usar a sua espada. Profetize para alguém que está perto de você. Apenas toque a trombeta e quebra o cântaro. Diga: e deixa o que está dentro de você vir para fora. Diga: deixa esse fogo que está aí dentro vir para fora. Deixa esse fogo que está aí dentro vir para fora. Diga: deixa esse fogo que está aí dentro vir para fora. Diga: deixa esse fogo que está aí dentro vir para fora. Diga.
Eu quero orar com você. Eu quero orar com você, escute. Eu quero orar com você. Mas você precisa quebrar o cântaro. Você precisa trocar a trombeta e quebrar o cântaro. Fique de pé comigo. Que no ano que vem, irmãos, você não entra no ano com o seu propósito de vida, mas com o propósito de vida dele. O propósito de vida dele para você. Deixa Deus chamar você. Eu não chamei você aqui, mas já que você está aqui, venha. Você foi profetizado. Você precisa ter uma mente coletiva. Você precisa destruir os altares da sua casa. Altares que não glorificam a Deus. Você precisa dar o que Deus está pedindo, não o que você quer oferecer. Você precisa parar de tentar fazer prova com Deus para ter convicção. Você precisa ter convicção sem fazer provas. Você precisa deixar Deus construir a vitória dentro de você, antes de construir fora de você. Às vezes as pessoas vêm de longe aqui, como hoje, pessoas de vários estados, de outras nações, vêm aqui no café. Eu me sinto tão pequeno diante de tantos homens e mulheres de Deus. A noite que antecede o café, dificilmente eu durmo. Essa noite eu fui pegar no sono, era 3h40 da manhã, para acordar às 7:45, tomar um banho e estar aqui com vocês. Porque eu tento provar para Deus que eu não consigo. Há 14 anos nesse café de pastores, eu venho provando para Deus: Deus, eu não consigo. Ele disse: mas eu consigo. Há 14 anos, quando eu estou diante de pastores, em conferências de pastores, em conselhos de pastores, eu digo: Deus, eu estudei pouco, eu sei pouco. Ele disse: mas não é você, sou eu. Toda vez que você tentar provar para Deus que você não pode, Deus vai conseguir provar para você que você não pode mesmo. Mas é Ele quem faz. Então nessa manhã, querido, o homem que Deus usa, ele se lembra do seu Criador no dias da sua mocidade. Eu estou vivendo talvez hoje o melhor tempo da minha vida. Moro num lugar que eu jamais sonhei que eu moraria. Tenho um carro que eu jamais sonhei que eu podia ter. Vou em nações que eu jamais sonhei que eu podia ir. Mas eu não desfruto de nada disso. O meu melhor lugar é na presença de Deus. É quando eu estou com Deus, com a Iraci, com o Samuel, com meus filhos, com a Pamela, com a Bruna, com o Anderson. Quando eu estou com a minha equipe, com a minha casa, com meus amigos. Hoje eu aprendi que algumas coisas da vida são tão simples. Eu nunca sonhei para morar onde eu moro, para ter a casa que eu tenho, eu nunca pedi isso para Deus. Deus sabe. Eu nunca pedi um carro para Deus. Eu nunca pedi uma roupa para Deus. Eu sempre pedi almas. Eu disse: Deus, me dá almas. Hoje, talvez eu esteja vivendo o melhor momento do meu ministério. Assim, aonde a gente vai, a gente não sabe o que é pagar uma conta num restaurante. As pessoas têm um presente que você tem que pendurar com a etiqueta para depois dar para alguém, porque você não consegue usar tudo. Você ganha coisas que você não pode desfrutar, porque não é para você. Eu entendi isso. Tem coisas que passam pelas minhas mãos, mas não são minhas. Isso tudo vem provar uma coisa. Foi isso que Salomão tentou nos ensinar. E é isso que Deus precisa ensinar para a gente todo dia. Porque vocês, pregadores do ministério, Deus vai fazer vocês crescer muito. Vocês vão crescer muito. Felipe, Rafael, Gladson. Você vai crescer muito, filho. Você vai crescer muito, Mateus. Edneu, você vai crescer muito nessa nação. Alguns pregadores que estão aqui, Deus vai levantar. Machadinho, Horácio, Cris, Fernando, Bruno.
Vocês vão crescer. Lapa, nós estamos crescendo. Mas não esqueça do seu Criador nos dias da sua mocidade. Sabe como é que Salomão termina em Eclesiastes? Ele diz: vaidade é vaidade, tudo é vaidade. Tudo que você pode ter, tudo que você pode carregar é vaidade. Sabe como Salomão termina seus livros? Ele diz: a conclusão de tudo é teme a Deus e afasta-te do mal. O primeiro livro ele escreve na flor da idade, quando ele está apaixonado, cheio de ambição. Quando ele vê a sunamita aparecendo, a sulamita, ele diz: ó, quem é esta que aparece como a alva do dia, brilhante como o sol, imponente como exército com bandeiras, aleluia. Por que ele diz isso? Porque quando a gente é jovem, a gente vê vitória em tudo, tudo é vitória. Deus vai dar vitória. Ele viu a sulamita entrando, ele disse: quem é esta que aparece? Ele comparou, o livro de Cânticos é comparando aquela mulher com a igreja. Quem é esta que aparece? Quando um exército saía para guerrear, quando ele voltava da guerra, ele voltava com as bandeiras dos seus inimigos. Quando ele vencia a guerra, ele voltava com as bandeiras hasteadas do exército inimigo. Então ele estava dizendo: quem é essa que aparece com um exército com bandeiras? Ele estava dizendo: quem é essa que aparece que toda vez que eu vejo é gloriosa, é vitoriosa? Nunca perca essa visão da igreja. A igreja é assim, irmão. Eu acredito sim no exército de pequenos. Eu acredito no trabalho das ruas. Eu acredito nos meninos que vão ganhar os homossexuais. Eu acredito nas meninas que estão pregando para prostitutas. Eu acredito nesses trabalhos pequenos que não aparecem. Eu acredito e eu gosto deles. E nós nunca vamos perder o cheiro disso aqui. Eu gosto dos asilos, Gladson. Eu gosto de ver as crianças da creche. Eu gosto quando toca em vídeo, traz aquelas crianças para tocar lata aqui. Nós nunca vamos perder o cheiro da favela. Nós nunca vamos perder o cheiro da vala. Nós nunca vamos perder o cheiro, não. Eu quero esse cheiro. Não perca isso. Quando Deus me leva em alguma nação, eu sempre procuro os pobres daquele lugar, para não perder o cheiro deles. Pelo menos 2, 3 vezes por mês eu procuro almoçar no restaurante comunitário com os moradores de rua. Porque você acaba comendo tantas coisas boas que você esquece do restaurante. Então eu vou ali comer o feijão que as irmãs preparam com tanto carinho, o arroz, o cardápio, o suco, fazer um culto com eles, comer naquela mesa cheirando a cachaça, cheirando a maconha, para nunca perder o cheiro da vida. Não que a vida cheire álcool, cheire droga, não. Mas nunca perder o cheiro das pessoas que vivem nesses lugares. Não perca o cheiro das coisas pequenas. Salomão nos ensina uma lição. Lembra-te do teu Criador. Ele escreve um livro de paixão. Depois ele escreve um livro de sabedoria. Mas depois ele escreve um livro de arrependimento, dizendo: vaidade é vaidade. Ele diz: eu conheci um cara, um pregador, que pôs a sua vida a dedicar para uma coisa. Nós nunca perdemos o cheiro. Nós não podemos perder o cheiro. Em Ulapa temos tido reuniões tremendas. Temos conversado bastante, porque o ministério cresce, você tem que organizar. E às vezes a gente acaba organizando tanto que às vezes parece que fica quadrado. Eu digo às vezes para o Lapa, ele diz para mim: Lapa, nós precisamos deixar algumas coisas correr, deixa correr, para a gente não perder o cheiro. Eu gosto de acordar segunda-feira e ver no WhatsApp: tem problema para resolver. Eu vou dizer uma coisa: sabe por que você atrai problema? Parece um para-raio. Porque Deus só dá problema para quem tem capacidade de resolver problema. E sabe de uma coisa? Se você fica bom para resolver seus problemas, depois você aprende a resolver o problema dos outros. Aí quando o cara fica sem dinheiro e vai procurar você, diz: ei, mano, descansa aí, velho. Eu passei luta, você não sabe o que é passar luta não, meu filho. Aí a sua água vai ser cortada. Aí o cara diz: pastor, minha água, tomei água de poço. Não perca o cheiro. Não perca o cheiro, irmão. Aleluia.
Ainda que você esteja em Alphaville, não perca o cheiro da alfavela. Ainda que Deus faça você crescer, aleluia, perca tempo com as coisas simples. A conclusão é: teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque esses são os homens que Deus vai usar nessa geração. Os homens que Deus vai usar são os homens simples, as pessoas simples que ainda comem arroz com ovo, comem miojo, as pessoas que não são frescas com as suas organizações, as pessoas que você ainda consegue tocá-las, abraçá-las, chorar com elas. Os homens e as mulheres que Deus vai usar nessa geração são pessoas acessíveis, são pessoas que você vai encontrá-las no ônibus. Vai dizer: pode ser a irmã, vai dizer: que dia cantará, recebe aí. As pessoas que Deus vai usar, você vai encontrar elas nas esquinas, nas ruas, aleluia. Você não vai precisar entrar na fila do autógrafo para conhecê-la. As pessoas que Deus vai usá-la, você vai encontrar com elas no dentista, no açougue, na padaria. Você vai encontrar com elas no mercado, cara. Você vai encontrar com elas. Você vai dizer: mas esse aí não é o irmão, o filho? É ele mesmo, Deus está usando. A pessoa que Deus vai usar nessa geração, eles não escondem o boi. Levante suas mãos para o céu. Me dá de presente toda a sua atenção. Olhe para os céus, adore o Senhor. O Senhor diz: me dá de presente a sua atenção. Eu quero atrair você à eternidade. Aleluia. Rabia calabachori alamandará. Ei, meu Deus, adore o Senhor. Ei, adore, 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 adore. Acende o fogo em meu coração, que não resistirei. Pessoas simples. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, Que não resistirei, que não controlarei. deixa Deus te usar. Ah, acende o fogo em meu coração. Que não resistirei, que não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Acende o fogo em meu coração. que não resistirei, que não controlarei. Adore, 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 adore. Acende o fogo em meu coração. Que não resistirei, que não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que não resistirei, que eu não controlarei. Glória a Deus. Quero mais de ti, Deus. Queremos mais, Deus. Acende um fogo em meu coração, que não resistirei, que não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero mais. Acende o fogo em meu coração. Adore, 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 adore. Quero mais de ti. Acende o fogo em meu coração. Acende, 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 acende. Quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Olha aqui. Quantos querem ser usados por Deus? Então eu vou te dar uma oportunidade agora. Pegue 2, 3 pessoas e comece a ministrar com elas. Orar um pelos outros. Se você não tem como provar, comece a orar, comece. É as coisas simples da igreja, as coisas simples da vida. Adore, 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 adore. Tens meu amor, tens meu coração.
adore, 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 adore. Tens meu amor, tens meu coração, meu tudo é para ti, meu tudo é para ti. Tens meu amor, tens meu coração, Adore, adore, adore. para ti, Deus, meu tudo é para ti. Tens meu amor, tens meu coração, meu tudo é para ti. Tu és o único em quem me agarro. És meu amor, Jesus. Tu és o único em quem me agarro. És meu amor, Receba! Jesus. Tu és o único Glória a Deus! és meu amor, Jesus. Tu és o único em quem me agarro. És meu amor, Jesus. Tens meu meu tudo é para ti, meu tudo é para ti. Tens meu amor, Glória a Deus! coração, meu tudo é para ti. Acende o fogo em meu coração, que não resistirei, que não controlarei. Fogo! Quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Que não resistirei, que não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Queremos mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, que não resistirei, que não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Queremos mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração. Que eu não resistirei, que eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Tens meu amor, tens meu coração, meu tudo é para ti. Me ajuda a orar aqui, gente. Me ajuda a orar. Tens meu amor, Ajuda, ajuda. tens meu coração, Ora aí, Horácio, ora aí. tudo é para Ajuda. ti, Ajuda. tudo é para Há um povo com fome de Deus. Ah! Glória, 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 glória. tudo é para ti. Ei! Tudo é para ti. Tens meu amor, tens meu coração, meu tudo é para ti. Tudo é para ti. Tens meu amor, tens meu coração. Ah, meu Deus! Tudo é para ti, meu tudo é para ti. Tens meu amor, tens meu coração. Meu tudo é para ti. Para ti. Tens meu amor, tens meu coração. Meu tudo é para ti. Tu és o único. Tu és o único em quem me agarro. És meu amor, Jesus.
Deus faz tudo novo de novo. Faz outra vez. Ele faz tudo novo de novo. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira. Esse é o homem que Deus usa. Faz outra vez. Faz outra vez. Jason, esse é o homem que Deus usa. Esse é o homem que Deus usa. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é congruente de amar. Foi mais, foi mais. Foi mais. Foi mais alto, um pouco mais alto, um pouco mais alto, um pouco mais alto, um pouco mais alto. O teu perdão é Tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como da primeira vez. Ele faz tudo novo de novo. Surpreenda-me de novo. Como na primeira vez. Santo, Santo, Santo. Tu és santo, Rei. Tu és santo, Rei. Senhor da minha vida, meu amigo Jesus. Meu amigo. Oh, meu amigo Jesus. Porção da minha herança, Senhor da minha casa. Meu amigo. Levante suas mãos e aplauda ao Senhor, por favor, lá no alto. Mistura isso com alegria, mistura isso com glória, mistura isso com júbilo.